Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós vamos produzir um conteúdo para complementar a nossa série de vídeos sobre obsessão e desobsessão. Neste nosso 10º encontro, nós falaremos um pouquinho sobre alguns inconvenientes que poderão ser encontrados durante essa exercitação do trabalho da terapêutica desobsessiva. Para isso é importante lembrarmos mais uma vez que a ênfase dessa nossa série exclusiva de vídeos sobre obsessão e desobsessão é o trabalho do dialogador, que vimos que é uma moderna técnica de terapêutica desobsessiva, que envolve uma dinâmica psicoterapêutica e pedagógica. Mencionamos no nosso último encontro que o aspecto moderno a que nós nos referimos é a habilidade de compreender a psicodinâmica do comunicante que está se relacionando conosco. E isto, apesar de nos reportarmos como uma moderna técnica, já era visto no tempo do habilidosíssimo Jesus, que compreendia o fator monoideístico, mas também aquilo que o indivíduo humano lhe apresentava como necessidade circunstancial. Enfim, antes de atacar o monoideísmo, pela pedagogia do amor, ele tratava as circunstâncias que incomodavam-lhe ou incomodava o comunicante, no caso de Jesus encarnados, embotando todas as possibilidades de utilizar o seu dom mais precioso, que era o da racionalidade. Vimos também, no caso de Angèle, a habilidade de Kardec em propor reflexões de forma rápida, não invasiva, e dentro da capacidade de Angèle de apreender ou compreender as motivações da sua desdita, ou da sua infelicidade, ou do seu infortúnio, como preferirem chamar. Tudo isso nós devemos colocar em conta na tarefa do dialogador, que pelo conhecimento evangélico saberá certamente utilizar essas duas ferramentas, a análise psicoterapêutica para a identificação da questão central e dos incômodos circunstanciais e entregar, dentro das necessidades detectadas, aquilo que trará conforto, estabelecendo uma vinculação empática ou um rapport que permitirá, pela confiabilidade adquirida, uma maior receptividade por parte do comunicante a tudo que for proposto pelo dialogador nas estratégias prévia ou intuitivamente construídas para debelar, assim, aquele circuito fechado de pensamentos que trazem emoções desequilibrantes. Mas para o encontro de hoje, onde nós queremos falar sobre alguns inconvenientes, os quais o dialogador poderá se defrontar, precisamos lembrar que a estrutura para uma sessão de terapêutica desobsessiva compõe não só a forma, como já explicamos em outros encontros, de manifestações múltiplas ou individualizadas, mas também uma composição estrutural que envolve o dialogador, os assistentes espirituais, o próprio comunicante, que é o nosso necessitado ou enfermo, e também os assistentes do dialogador, que comporão uma corrente dinâmica de doação magnética e sustentação psíquica daquele trabalho. Já falamos um pouco de o porquê do magnetismo como uma ação física que comporá o quadro da pedagogia do amor, uma aguinha, um curativo, um amparo, um socorro, qualquer recurso mentomagnético, uma produção plasmada de elementos fluídicos que auxiliará na recomposição das estruturas perispiríticas daquele companheiro, que assim como Angèle, não conhece dores morais, mas apenas dores físicas. E a sustentação psíquica é a correspondência mental ao direcionamento que o dialogador estará dando para aquele trabalho psicoterapêutico de conversação fraterna. Então nós anotamos aqui alguns tópicos que nós gostaríamos de discutir. O primeiro é o seguinte: em uma câmara de trabalhos desta natureza, nós poderemos ter dois tipos de assistente. Teremos os assistentes que dispõem de uma faculdade mediúnica bem caracterizada a recepcionar
o comunicante e trazer a sua fala para que haja uma relação de emissor e receptor. No caso, o receptor será o dialogador e o emissor será o comunicante através do aparelho fonador do médium. O médium, como nós dissemos em outros encontros, poderá ser um médium intuitivo, poderá ser um médium semiconsciente ou poderá ser um médium consciente. Tanto faz. Aqueles que não dispuserem de uma faculdade bem caracterizada para este trabalho psicofônico servirão, no entanto, de prestimosos colaboradores na sustentação psíquica, que é indispensável para qualquer trabalho de ordem mediúnica. E não obstante a tal fato, queremos colocar aqui como de importante e relevância, queremos colocar aqui de relevante importância o aspecto do relacionamento destes encarnados que se encontram enquanto tarefeiros num trabalho desta natureza. É necessário que haja uma vinculação harmônica que é baseada na respeitabilidade antes de tudo, mesmo antes de o amor pela tarefa, porque o amor tem como base essencial o respeito. Ninguém pode amar o desencarnado que vem se comunicar se não o conhece, se não aprender a amar antes de tudo o companheiro de tarefa a quem ele conhece. Assim, respeitando-se reciprocamente, os componentes daquele trabalho poderão entender realmente as premissas do amor e assim, construindo o amor em si, doar o amor para o desencarnado ou para o comunicante. A outra questão é que, sem amor, não há como se falar em fraternidade. E o ambiente de um trabalho desta natureza, ou qualquer trabalho, em casas espíritas ou em instituições religiosas, o fator primordial para o êxito é sempre a fraternidade. Então, sem respeito não há amor, sem amor não há de se falar em fraternidade. Passaremos então às características dos assistentes. O estudo para os assistentes também é extremamente necessário. Conhecimento sobre si mesmo, o domínio sobre as suas faculdades psíquicas, para que este não seja um instrumento apenas passivo do desencarnado comunicante, mas que seja um instrumento de censura e colaboração participativo no processo psicoterapêutico da desobsessão. Resumidamente, o que queremos dizer é que este, tendo domínio sobre a sua faculdade, não deverá permitir que o espírito desrespeite o grupo ou o local onde ele se encontra, com palavras chulas. Por exemplo, deverá também se esforçar para transmitir ao dialogador as ideias do espírito comunicante, porque não será a sua falta de vontade de se manifestar que impedirá o trabalho, já que a comunicação entre o dialogador e o espírito se faz pelas ideias que fluem incessantemente da mente daquele comunicante. Mesmo que ele não queira se manifestar, o médium é capaz de captar-lhe as ideias e transmitir-lhe ao dialogador, que poderá assim dar andamento ao seu trabalho. Em se tratando de um médium intuitivo e de um médium semiconsciente, à exceção dos inconscientes, que são raros, estes dois primeiros poderão sim utilizar da racionalidade para que haja maior eficiência neste nosso trabalho. Quanto maior for o conhecimento do médium em todos os aspectos que regem a vida de relação, novamente, sobre a imortalidade, sobre as ciências, sobre a religião, melhor instrumento será este médium. Outro registro ou outra anotação que nós queríamos falar aqui é sobre o embusteiro. Existem companheiros do plano astral que desperdiçam valiosa oportunidade de se manifestarem e solucionarem as suas demandas em uma reunião de desobsessão. São apresentados até nós, mas como galhofeiros, tentam ludibriar e se divertir conosco, os circunstantes do plano carnal, contando mentiras, fingindo sofrimento, fingindo-se de vítimas, quando na realidade são mal intencionados. O que o dialogador deverá fazer nestas circunstâncias? Bem, para
o dialogador iniciante, talvez isso seja um grande problema, mas eu gostaria de tranquilizar a você que se dispôs a esta tarefa e dizer que não existe problema algum. O problema se estabelece pela falta de conhecimento sobre a tarefa, tanto dos assistentes quanto do próprio dialogador. Porque quem tem o conhecimento e se esforça a todo instante, quem tem a disciplina, quem já conseguiu construir em si a respeitabilidade por si e pelo grupo, conhece o amor que tem a doar a estes companheiros do plano astral. E, portanto, tem por meta muito bem definida a que veio para aquela reunião. E é simplesmente para auxiliar. Poderão, até depois de longa conversação, ouvirem do comunicante: "Ahá, enganei todos vocês. Vocês pensaram que eu era um coitadinho?" E não. Isso, para uma pessoa pouco esclarecida, pouco evangelizada, poderá ferir a suscetibilidade. Contudo, para você, que já entendeu todas as premissas que nós passamos nestes nossos, atualmente agora 10 encontros, você entenderá o seguinte: não tem problema algum, meu companheiro. Nós viemos com um objetivo muito bem específico, que é ajudar você. E nós temos convicção de que somos capazes de auxiliar você, se você assim se permitir. No entanto, você preferiu desperdiçar não o nosso tempo, porque estamos disponíveis para você, mas o seu próprio tempo. A pergunta que te fazemos é: gostaria de continuar na situação que se encontra? E aí nós voltaríamos para o aspecto pedagógico dessa nossa psicoterapia, que é apresentar para ele a situação de sofrimento em que ele se encontra. Não é sofrimento físico? É moral? Não importa, mas podemos utilizar outros recursos, como já dissemos anteriormente, da indução mental, das projeções, retrocedendo ao passado ou avançando para o presente, e mostrar o que ele perdeu de lá até o presente momento, ou o que ele perderá no futuro se não renovar as suas expectativas de crescimento. Podemos utilizar os recursos de atacar diretamente o plano dos sentimentos e outros tantos que nós já dissemos que não vamos ficar falando especificamente de técnicas, mas sim de uma teoria mais abrangente sobre a proposta da terapêutica desobsessiva. Quando nós mostrarmos tudo isso para ele, sem ficarmos chateadinhos porque nós não percebemos que ele era apenas um embusteiro, nós atingiremos um primeiro passo neste nosso objetivo, que é de tirar-lhe novamente da circunstância monoideística para que ele refletisse por um instante. Então não há problema algum na lidação com os embusteiros, como não há problema algum na lidação com os mais endurecidos. Continuando, para o dialogador, quando se defrontar com um companheiro médium, ainda com pouca experiência e que não conseguir captar com exatidão e ou transmitir as ideias do espírito, se comportando tal qual o comunicante que se vê fechado e não quer se manifestar, caberá ao dialogador, em percebendo esta dificuldade do companheiro, auxiliá-lo dizendo: "Fulano de tal, referindo-se ao médium, você está no controle da situação." Lembremos que estamos falando dos médiums intuitivos e do médium semiconsciente. Deixaremos, portanto, para um outro encontro as questões relacionadas aos médiums inconscientes, que são em menor número, e explicaremos bem melhor do que se tratam estes médiums. Então, dirigindo-se para o médium, o dialogador dirá: "João, ou Maria, ou Pedro, você está no controle." O que o nosso amigo pretende neste momento? Pergunte mentalmente a ele, e ele te esclarecerá e você me retransmite. Esta será uma forma de quebrar a resistência do comunicante, porque uma vez que ele perceba que não é necessário que ele se manifeste verbalmente e que todas as suas ideias, todos os seus pensamentos estão sendo transmitidos mesmo a contragosto, ele se disporá a falar. E aí tudo ficará mais fácil. Bastou apenas abrir a torneira. Neste aspecto, entretanto, existe um inconveniente. Por isso que falamos do estudo necessário dos assistentes, todos eles. Porque para quem está começando ainda, não amadureceu mediunicamente ou não conhece a sua própria mediunidade profundamente,
poderá captar outros elementos de ordem psíquica que não do comunicante direto. Deverá aprender, portanto, a diferenciar o médium intuitivo e ou o médium semiconsciente. Quais são as ideias próprias daquele que se acostou em si? Quais são os elementos e pensamentos que lhe são próprios? Não estamos a falar de nada absurdo, porque os pensamentos fluem ou vertem incessantemente e são eles os responsáveis pela formação de uma psicosfera harmônica ou não, em um ambiente fechado, cujo propósito único de auxiliar corresponde à presença dos encarnados. Os demais estarão lá em divagações de vária ordem, sobre dores, sofrimentos, vinditas, e tudo isso poderá ser, sim, captado e canalizado pelo médium que não tenha o devido adestramento. Por isso é importante que a equipe se conheça muito bem, é importante que conversem entre si, é importante que não tenham ou que se mantenham fortes quanto às suas emoções para não se verem feridos em sua suscetibilidade quando corrigendas necessárias para o êxito do trabalho forem manifestadas pelo dialogador ou por qualquer um, já que devemos conversar e aquele que estiver mais atento àquilo que está acontecendo deverá sim alertar. É lógico que dissemos que a disciplina é imprescindível, então o dialogador não deverá ser interrompido a menos que haja algo muito importante para se pôr freio e para se corrigir, para o bem ou para o êxito do trabalho comum. Mas o dialogador, nós explicamos que ele é o gestor do trabalho e, portanto, ele deverá estar muito atento ao comportamento de cada um de seus assistentes, tanto quanto estar atento à fala do comunicante. Diz-se, no entanto, que o maior inconveniente de uma reunião mediúnica é o tal do animismo. E eu digo que não, e vou explicar por quê. O animismo é necessário. Consideramos, portanto, animismo necessário aquele que se refere ao médium disciplinado, moralizado, evangelizado, que não permite que a sua personalidade, ou seu orgulho, a sua vaidade, interfira no trabalho coletivo. Portanto, este médium coloca freio e vasculha psiquicamente a mente e a fala do desencarnado. Novamente, o médium não é um instrumento passivo, e sim ativo. Ele é o porta-voz e não um mero microfone. O animismo, portanto, só se torna um escolho quando não se constrói em si mesmo, o médium, os predicados necessários para a tarefa. A autoevangelização, o desforço pela moralização e, neste processo educacional, bastante conhecimento sobre psiquismo, sobre mediunismo, sobre a ciência das relações entre a vida corpórea e a vida incorpórea. Da mesma forma que o dialogador, quanto maior for o conhecimento, os arquivos decorrentes das experienciações e dos estudos, melhores instrumentos serão um e outro. Nós pretendíamos, obviamente, encerrar esses nossos encontros com apenas 6 aulas bem objetivas, mas percebemos que ao longo das nossas conversas, porque somos exageradamente meticulosos, restariam algumas dúvidas que são úteis ao senso comum. Então, se você tem alguma coisa sobre este assunto e que gostaria de compartilhar conosco, faça seus comentários, deixe seus comentários aqui abaixo neste vídeo, e se puder nos ajudar para que este conteúdo e outros que produzimos cresça e alcance mais pessoas, considere se inscrever no canal, curtir esse vídeo para receber os nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais e mais amigos. E não se esqueça, na descrição nós temos outros conteúdos que fazem parte do projeto Escola da Vida Maior, que é um projeto de educação e elevação do ser na forma de livros impressos, livros digitais e alguns cursos que nós elaboramos ao longo destes últimos anos. Eu espero que tudo isso tenha sido muito útil para você e eu sempre tenho certeza que foi útil sim de alguma forma. Então eu agradeço a atenção e namastê. Tenham uma boa vida.